Alô? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, professor. Boa Boa noite a noite. todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, Beleza? Vocês estão conseguindo enxergar o que? eu estou vendo a aula da revisão de física e a sua testa, professor. A minha testa. Então vamos tentar esconder a minha testa. Bem, eu não consigo enxergar o que eu estava querendo enxergar aqui, mas acho que agora vai. Então, só para confirmar, vocês estão enxergando a página da revisão, né? Ok, então acho que eu vou começar. Qualquer coisa vocês podem me interromper, beleza? E para mim acho que fica mais fácil se vocês falarem quando precisar tiver fazer alguma coisa, tá bom? Se puderem só confirmar, daí eu começo a falar daí, Ok, professor. beleza? Então tá. Bem, então o que eu fiz? Eu fiz um apanhado geral, resumido, de tudo aquilo que eu falei em todas as aulas que foram gravadas. É muita coisa. Eu vou até já pedir desculpas antecipadas por isso. É bastante coisa que tem aqui. E por uma prova que vão ser só de 5 questões, na verdade é até quase um exagero, mas infelizmente o edital, ele, apesar de parecer enxuto, ele tem muita coisa que ele acabou pedindo. Então, acho que ao longo de todas as aulas que eu fui falando lá, foi possível notar isso, que a gente tem muita matéria, mas isso dentro da física ainda é pouquíssima coisa. Então, eu tentei resumir ao máximo, eu não coloquei muito exercício dessa vez, tá? Só lá para o final tem, deixei uns 15 exercícios, eles são diferentes um pouquinho de muitos que foram cobrados durante as aulas, que daí eles envolvem mais assuntos ao mesmo tempo, alguns deles. A intenção é eu falar muita coisa sobre as matérias, tipo, fazer o resumo mesmo, e não é tanto fazer com que tenha resolução de exercícios. Então, o que eu posso fazer ali chegou no exercício, dá um caminho, mais ou menos ali, uma explicada de qual seria a forma de resolver, mas não resolver, né? No final tem o gabarito, então a resposta também não é uma coisa que eu daria, beleza? Falem comigo, eu tô me sentindo sozinho aqui. Oi, professor. Melhor assim, pelo menos uma voz, assim. Não parece que eu tô falando só pro computador, assim, não, né? Ninguém interage, entendeu? Daí eu me sinto abandonado. Já liguei aqui a câmera. Ah, oi, tudo bom? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Então tá, então vamos começar, né? Então, o que que o edital falou lá quando foi lançado? Que a nossa banca lá, Instituto OSP, ele ia cobrar, ou vai cobrar, na verdade, né? Domingo está chegando, movimento retilíneo uniforme, e retilíneo uniformemente variado, movimento circular, variação da quantidade de movimento, impulso de uma força, relação entre força e aceleração. Também tem força-peso, força de atrito, força elástica, força centrípeta, e todas essas outras coisas aqui. Então, relação entre força e aceleração, força de ação e reação, isso é um assunto que envolve leis de Newton. Então, ele está um pouquinho diferente na hora que eu comecei lá a fazer a gravação das aulas, né?
Então, o que a gente vai começar vendo? Então, primeiro, movimento retilíneo uniforme. Então, acho que é de todos um dos assuntos mais simples que tinha, é super básico, mas tem coisas, detalhes nele que são ligeiras pegadinhas que é possível, né? Então, o que é o movimento retilíneo uniforme? É um movimento em linha reta que tem velocidade constante, ou seja, não existe aceleração, não existe mudança nessa velocidade. E como que a gente calcula isso, então? Que é normalmente o que costuma ser cobrado. Como calcular, ou então como analisar um gráfico, ou ainda como analisar o movimento. Então, primeiro, velocidade constante, então o que a gente tem? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, ΔS o que é? É uma variação de espaço. Então, o que a gente tem lá? Então, ΔT é uma variação de um final menos um inicial, ou dois instantes qualquer, ou dois espaços qualquer, tá bom? Então, ΔS é um espaço inicial e também um espaço final, a gente está fazendo a diferença de um com o outro. O ΔT é a mesma coisa. Então, a gente tem ali variação de um tempo 2 menos um tempo 1. Então, a velocidade, quando a gente divide o espaço, a variação do espaço pela variação do tempo, a gente consegue chegar no valor de velocidade. E dentro do MRU, essa velocidade é um valor fixo. Então, é velocidade constante. Por isso que ele é retilíneo e uniforme. Não varia essa velocidade. Então, quando a gente faz um rearranjo desses termos aqui de espaço e tempo, a gente consegue chegar na função horária do movimento retilíneo uniforme, que é essa equação aqui, S igual a S0 mais VT. Então, o espaço em qualquer instante é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo que a gente está considerando. Então, essa equação aqui é, dentro do MRU, provavelmente é mais cobrada, né? A gente chama ela carinhosamente de sorvete. Ok? Então, dentro dos problemas que podem acontecer, chegar ali, dar um espaço inicial, dar um tempo, uma velocidade e pedir para calcular qual foi a distância que o móvel parou dentro daqueles parâmetros. Então, ele dá a variação do espaço e perguntar qual a velocidade, qual o tempo e assim por diante. Tá bom? Então, o que a gente tem também, assim, esse tipo de função aqui é uma função do primeiro grau. Então, o que ela faz? Ela tem, graficamente, ela dá uma reta. Então, o que a gente tem aqui, olhando embaixo? Então, quando a gente pega um gráfico do espaço em função do tempo, que é justamente essa equação aqui, ela dá uma reta. Então, se na prova de vocês aparecer um negócio desse aqui, ele pode chegar a perguntar assim, dado um tempo qualquer lá, pedir para calcular qual a distância ali, qual o espaço pertinente em relação àquele tempo, tá bom? Então, ele pode também perguntar, inclusive até tem exercício ao final que envolve tipos de gráfico assim, olhando o gráfico, perguntar qual é a posição inicial de um corpo que esteja com uma reta desse jeito aqui. Então, detalhes assim, quando ela passa pela origem, a origem aqui é a interseção do eixo do espaço e o eixo do tempo, a gente tem que o espaço inicial é zero. Então, se ela estiver passando a qualquer outro ponto aqui do espaço, então, quando ela cruzar aqui no nosso tempo zero, é nosso espaço inicial, beleza? E também olhando o gráfico, daí quando a gente muda os parâmetros ali no eixo, então a gente tem de velocidade em função do tempo. Então, como que fica um gráfico do MRU nesse caso aqui, velocidade em função do tempo? É uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, por que é paralela? Porque a velocidade vai ser constante ao longo de todo o movimento, beleza? E outra coisa que eles podem perguntar a respeito do movimento retilíneo uniforme é classificar o tipo de movimento. Então, o que a gente tem? Duas classificações possíveis. Então, classificação do movimento ele pode ser progressivo, quando a nossa velocidade é maior do que zero, ok? Então, significa ali que a gente está indo para frente. E para frente em relação ao nosso referencial, né? E pode ser retrógrado, quando a velocidade é
considerada como negativa. Então, assim, a gente tem a nossa referência ali de para onde deve aumentar o espaço ali e tudo, mas o móvel está indo em direção contrária a isso. Então, ele está retornando, vamos dizer dessa forma. Então, por isso que seria retrógrado, beleza? Então, qualquer coisa também que não fique clara, me interrompe aí que eu explico mais uma vez, tá bom? E saindo, então, do MRU e partindo para o MRU-V. Então, o que isso tem de diferente de um para o outro? Então, é um movimento em linha reta também, mas a velocidade, nesse caso, ela é variável. Mas a variação da velocidade é constante. Então, o movimento retilíneo uniformemente variado, ele tem velocidade variando, mas essa variação é conhecida. Então, a gente tem ali uma nova grandeza agora, que é a aceleração, e essa aceleração é constante ao longo do tempo, tá bom? Então, o que a gente tem em termos de equações quando envolve o MRUV? Primeiro, definindo velocidade. Velocidade semelhante à definição que a gente tinha anterior ali de como, desculpa, na velocidade da aceleração. Então, semelhante com a maneira que a gente calcula a velocidade, então a gente calcula a aceleração. Então, é que variação da velocidade divididos pela variação do tempo, ok? Então, só tem um detalhezinho que esqueci de falar aqui. Grandezas no sistema internacional lá, que às vezes é cobrado isso, da velocidade metros por segundo, tá? Não se esqueçam desse detalhe. Aí o espaço é sempre metros, tempo é sempre em segundos. Então, aceleração, variação de velocidade divididos por variação do tempo. Então, que isso vai resultar um valor numérico que tem que ser fixo ao longo do tempo, dentro desse movimento, e ele é dado em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, essa é a grandeza, a forma de calcular no sistema internacional. E quando a gente faz mudanças assim, né, a gente separa, ou faz o delta e deixa o V menos V0, o T menos T0 e rearranja esses sistemas todos, o que a gente pode conseguir? A função horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a função horária, da mesma maneira que a gente tem ali do MRU, então a gente tem aqui a função que a gente chama de sorvetão, porque é um pouquinho maior. Então, S igual a S0 mais V0T. Nosso V0 é a velocidade inicial do movimento, tá? O T é o tempo, mais A, T ao quadrado, divididos por 2. Então, a aceleração entra agora e vai fazer com que o espaço varie dessa forma aqui, diferente do que tinha lá do retilíneo uniforme, tá bom? Então, só vendo aqui um detalhe, quando nossa aceleração é zero, a gente volta naquilo que a gente já conhecia. Não sorvete, S igual a S0 mais VT, tá? E, então, como eu falei, a gente rearranja essa equação aqui, a gente vai ter uma nova. Então, V igual a V0 mais AT. Então, isso aqui é o quê? É uma forma de calcular a velocidade em função da velocidade inicial, da aceleração e do tempo. Então, a gente tem aqui, dada a velocidade inicial, a gente pode ver lá, depois de tantos segundos, com a nossa aceleração sendo fixa, a gente vai conseguir dizer qual o valor da velocidade lá para frente. Então, isso aqui é uma maneira que a gente também consegue fazer e descobrir ao longo do tempo, tá bom? E quando a gente junta essas duas equações, da velocidade com a variação do espaço, e elimina a variável tempo, a gente tem uma nova, que é essa aqui. Ela acabou saindo errada e eu não percebi, que é a equação de Torricelli. Então, seria V quadrado, não é isso aqui, igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Então, ela liga a variação do espaço com a mudança na velocidade, tá? E liga a aceleração. Então, ela exclui a variável tempo. Tá bom? Então, desculpa esse errinho aqui. Aqui deveria estar tudo ao quadrado. E outra coisa também que pode ser cobrada de vocês seriam análise de gráfico e classificação do movimento. Então, como que fica a classificação do movimento dentro do movimento retilíneo uniformemente variado? Então, ele pode ser
acelerado ou ele pode ser retardado. Então, ele pode ser assim também progressivo e ele pode ser retrógrado. Então, primeiro, quando é que ele vai ser acelerado? Quando a velocidade e a aceleração estiverem com o mesmo valor. Se minha velocidade é negativa e minha aceleração também for negativa, ele vai ser um movimento acelerado. Quando eu tiver com a minha velocidade positiva e minha aceleração também positiva, ele vai continuar sendo um movimento acelerado, ok? Aí, quando o sinal da velocidade e o sinal da aceleração são diferentes, eu vou ter um movimento que seria retardado, tá bom? E semelhante daí ao que a gente tem aqui do MRU, entre ser progressivo e retrógrado. Então, se eu tenho uma velocidade positiva, ele pode ser progressivo acelerado, quando a aceleração também é positiva, ou ele pode ser um progressivo retardado, quando minha velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa, tá bom? Ele ainda pode ser um retrógrado acelerado, quando minha velocidade é negativa e a aceleração também, ou um progressivo retardado, quando minha velocidade é negativa e a aceleração é positiva. E análise de gráfico, imagino que esses dois que tem aqui não seriam mais prováveis de serem cobrados, o que a gente tem? Então, espaço em função do tempo, a gente vai ver que isso é uma parábola. Por quê? Porque o meu tempo aqui está elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, parábola. Ela pode ser com a concavidade virada para baixo, quando a aceleração é positiva, ou para cima, quando a aceleração é negativa. Beleza? Então, isso ali, eu acho que isso é uma coisa que dificilmente pode cair na prova de vocês. Diria que talvez esses aqui seriam mais, uma análise desses seriam mais fáceis de cair, principalmente velocidade em função do tempo. Então, o que a gente tem de cara aqui dos gráficos do MRUV em relação à velocidade? Então, é uma reta inclinada que, quando a gente tem uma velocidade maior que zero, ela vai crescendo, ok? Ela vai se afastando do eixo do tempo. Quando a nossa velocidade é menor do que zero, ela começa se aproximando do eixo do tempo até que passa ele e depois começa a se afastar. Beleza? Então, semelhante ao que a gente tinha no MRU, então de espaço inicial, lá quando tinha a análise do gráfico, no caso da velocidade em função do tempo, quando tem essa reta passando pela origem, nossa velocidade inicial é igual a zero. Então, quando a gente tem v menor do que zero, então ele nunca vai passar, dificilmente vai passar pela origem, beleza? Então, daí nesse caso aqui, esse ponto seria a nossa velocidade inicial. E como eu falei, como ele é uniformemente variado, nossa aceleração, ela tem que ser uma constante. Então, é uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, uma aceleração que é constante ao longo do tempo, tá bom? Eu já falei, qualquer dúvida, qualquer pergunta, chega ali e fala que a gente dá um help, tá bom? Então, o que é mais provável de cair em movimento uniformemente variado? Os casos particulares. A gente tem dois principais. Desculpa. Que é a queda livre e também o lançamento vertical. Ok? Então, o que teria de diferente na queda livre? Na verdade, se parar para pensar um pouquinho dentro dessas equações que tem aqui, a gente consegue trabalhar sem saber os casos particulares. Mas, para facilitar um pouquinho, a gente às vezes pode simplesmente decorar a fórmula e ganhar um pouco de tempo, que é muito importante dentro da prova. Então, o que ele pode pegar? Digamos uma situação assim de queda livre, né? Então, temos uma bolinha, que ela está numa altura H, que ela vai cair em direção ao solo. Então, esse movimento ele vai ser acelerado porque tem a gravidade agindo. Então, ela vai puxar a bolinha em direção ao solo. E qual que é o tipo de pergunta que normalmente se faz? Qual a velocidade que essa bolinha atinge o solo? Ou então, qual é o tempo de queda que ela vai levar para atingir o solo?
Então, quando tem ali, considerando lá nossa altura h, que muda o referencial aqui, então põe que nosso tempo inicial é zero, nossa velocidade inicial é zero. Então, nosso espaço inicial é na altura máxima que tem lá, da onde a bolinha vai cair. Então, o que a gente faz? Transforma o espaço final em h, aí faz umas mudanças, troca a aceleração pela gravidade, e arranjando esses termos todos e fazendo os cálculos, a gente vai ter que o tempo de queda é o que? É raiz quadrada de 2 vezes a altura, ok? Divididos pela gravidade. Então, isso aqui vale para qualquer tipo de queda livre, beleza? Então, isso também vale para qualquer local no universo em que se conheça a gravidade. Então, por exemplo, se chega lá aqui, falar que tem um astronauta em Marte, a gravidade vale 2 metros por segundo ao quadrado, e ele falar, se soltar uma bolinha dentro de uma altura 4 metros, ele pode perguntar qual o tempo de queda dentro de Marte, ok? Então, só trocaria a gravidade, calcula depois ali e consegue o tempo de queda. E daí a velocidade que vai levar para atingir o solo vem da equação de Torricelli. Seria lá v quadrado igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Então, a variação do espaço é o h. O v quadrado, que é a velocidade que vai atingir, é a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Beleza? Então, são essas duas fórmulas mais cobradas dentro de queda livre. Aí, similar, mas um pouquinho diferente, porque daí o movimento acontece todo com sentido contrário, a gente tem o lançamento vertical. Então, ao invés de sair de uma altura h, então sai praticamente do chão e vai até uma altura h. Beleza? Então, a gente tem normalmente ali uma bolinha sendo lançada do chão e ela vai subir até chegar numa altura máxima e depois ela vai cair de volta. Beleza? Então, que tipo de perguntas costumam ser feitas nesses casos? Tempo de subida, ou o tempo total que levou ao movimento, ou ainda qual a altura máxima que essa bolinha pode atingir. Então, o tempo de subida vai ser raiz não, vai ser a velocidade inicial divididos pela gravidade, beleza? Isso também válido para qualquer local que você conheça a gravidade, não precisa ser só na Terra. Se desconsiderar qualquer tipo de resistência do ar, então o tempo total vai ser igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. E como o tempo de descida é igual ao de subida, então a gente vai ter 2 vezes V0, velocidade inicial, divididos pela gravidade. Ok? E por último, nossa altura máxima, como é que vai ficar? Então, para calcular, vai ser igual a V, a velocidade de lançamento, né, V0 ao quadrado, divididos por 2 vezes a gravidade. Então, dessa forma que a gente calcula. Então, tudo isso é derivado daquelas equações que eu já tinha falado, sorvetão, V igual a V0 mais AT e essas coisas todas, beleza? Então, saindo do movimento retilíneo, a gente pode ir para o movimento circular. Então, o movimento circular uniforme, também está dentro do cronograma de vocês, lá do que vai ser cobrado, e ele traz uma série de grandezas novas, que muitas vezes acabam bagunçando a cabeça da gente, tá bom? Então, o que a gente tem aqui que é um movimento em trajetória que é curvilínea, então ele vai fazer uma curva, mas a velocidade com que esse movimento acontece dentro de módulo, ela é constante. E por que dentro de módulo? Porque ela vai variando em direção. Então, ela não está sempre apontando. Eu não coloquei nenhuma figura aqui, mas ela é sempre perpendicular ao raio, beleza? Então, a gente tem lá um círculo, é como se ela estivesse querendo sair sempre pela tangente, né? Apontando perpendicular à beirada lá do nosso círculo. E dentro desse movimento circular uniforme, que tipo de grandezas são importantes? Primeiro, a aceleração centrípeta, porque é ela que vai fazer com que ocorra a alteração da direção do móvel ao longo do deslocamento.
Ou seja, é ela que vai causar essa curva que traz nome ao movimento. Então, ela é sempre perpendicular à trajetória e aponta para o centro da trajetória, beleza? A velocidade linear é a velocidade escalar lá do móvel que a gente tem. Então, da mesma forma que a gente tem no movimento retilíneo, pode ser calculada pela variação de espaço divididos pela variação do tempo, ok? Mas dentro do nosso movimento circular, ela ainda pode ser calculada pela seguinte relação, que vem da geometria. Então, a velocidade é igual a 2π vezes r vezes f. O f é a frequência, eu já vou falar dela. O r é o raio. Então, o 2πr seria o comprimento de uma circunferência, né? Toda a bordinha dela, ok? Então, é da geometria que sai isso aqui. Mas o mais provável ali seria colocar ΔS por ΔT mesmo, beleza? Então, outra grandeza que a gente tem que envolve o movimento circular uniforme é o período. Então, o que é essa grandeza? É o tempo que a gente vai gastar para dar uma volta inteira dentro do nosso movimento ali, né? Então, por exemplo, considerar um disco, um CD, então a gente marca um pontinho nele, é o tempo que ele vai levar para dar uma volta, ok? E esse período dentro do SI, ele é sempre medido em segundos, tá bom? E a frequência que eu tinha falado aqui em cima na velocidade linear é quantas voltas esse móvel consegue dar dentro de um segundo, tá bom? Então, muitas vezes ele consegue dar muitas voltas, milhares de voltas. E essa quantidade que ele faz dentro de um segundo é chamada de frequência. Então, ela tem uma grandeza dentro do SI, é chamada de Hertz, ok? Hz. E o período e a frequência têm uma relação direta entre eles, que o período é igual ao inverso da frequência, ou seja, 1 divididos pela frequência é igual ao período e vice-versa, ok? Então, tem lá que a frequência é 1 divididos pelo período. E dentro de coisas que a gente está acostumado a ver, às vezes o examinador pode cobrar, ao invés de hertz, ele colocar rotações por minuto, que para quem é mais das antigas lá, pode lembrar que tinham os discos de vinil que eles não marcam hertz, eles vêm dizendo rotações por minuto. Então, o que a gente faz, para descobrir quanto que é o hertz, para poder fazer os cálculos, a gente pega a nossa frequência de rotações por minuto e divide em 60, tá bom? Porque daí tem 60 segundos dentro do minuto. E ali a gente consegue a nossa frequência em hertz, beleza? Então, como que a gente trabalha com fórmulas em relação ao movimento circular uniforme? Então, a gente tem nossas variáveis lineares, nossas variáveis angulares. Então, a gente tem ali variação de espaço linear, que era lá em metros. A gente tem uma variação em ângulos. Então, ângulos são medidos em radianos, ou então em graus. Normalmente, são radianos dentro do SI. E como que fica a relação de um com o outro? Então, a variável linear de espaço é igual ao ângulo vezes o R, que é o raio. Então, o nosso ângulo vai ser o espaço divididos pelo raio. E, então, dessa relação direta, a gente vai ter que a variação do espaço, para descobrir qual que é a variação do ângulo, vai ser igual o ΔS igual ao Δθ vezes o R, beleza? Então, essa é uma relação que tem entre eles. E em termos de velocidade, a gente tem que nossa velocidade linear é o v, quem está acostumado lá de metros por segundo. E a gente tem dentro do movimento circular, a gente vai ter o ômega, que costuma ser radianos por segundo, ok? E a relação entre eles é o quê? V igual a ômega vezes o raio. Então, o ômega é igual a V dividido pelo raio. Beleza? E da mesma forma que tem nosso movimento retilíneo, a gente tem também fórmulas de função horária, todas essas coisas dentro do movimento circular. E como é que fica, então, a posição? Então, como a gente tinha lá o sorvete, S igual a zero mais VT, a gente tem que θ igual a θ0 mais ômega t, beleza? Nossa velocidade angular, então, relacionado aos ângulos. Então, nossa velocidade angular aqui seria ΔS por ΔT, desculpa, aqui também faltou uma coisinha. Aí o ômega é o Δθ dividido por ΔT, beleza? Então, só faltou aqui de novo.
E, como eu falei, existe a aceleração centrípeta, ela que é responsável por fazer a curva. Então, como que se calcula? Então, tem duas formas. Pela velocidade linear, que é a aceleração centrípeta igual a v ao quadrado dividido pelo raio. Então, nossa velocidade linear ao quadrado. Ou então, a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Okay? Então, ômega ao quadrado é r. Ou então, v ao quadrado sobre r. Isso tudo que são formas de calcular a aceleração centrípeta. E como que fica também relacionar velocidade angular com frequência? Então, a gente tem lá que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Então, 2π vezes o raio é o quanto é a medida da circunferência. Mas se a gente lembrar lá que a frequência está relacionada com o raio também, quando a gente faz os rearranjos lá da matemática, a gente vai ter que o ômega é igual a 2π vezes a frequência, beleza? Então, para calcular, só lembrando que para calcular essa velocidade angular, a gente precisa que a frequência esteja em Hz, não pode ser RPM. E também, como tem relação da velocidade angular com a frequência, também tem com o período. Então, a velocidade angular é 2π divididos pelo período. Ok? Então, já saindo ali do movimento circular, a gente vai ter ali nosso momento linear, ou então quantidade de movimento. Então, o que é essa quantidade de movimento? É uma grandeza vetorial que relaciona a massa com a velocidade. Então, é o produto da massa de um corpo pela velocidade que ele tem. Então, é uma característica que, digamos assim, a gente poderia dizer mais ou menos como se fosse uma tendência que o corpo tem ali. Uh, uma, é, vai ficar meio confuso assim, mas a quantidade de movimento é um valor que o corpo tem de uma grandeza associada à velocidade que ele tem. Então, quanto maior a velocidade, mais quantidade de movimento que ele vai ter, tá bom? Isso tem muito relacionado, está muito ligado com inércia, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, né, daí eu já volto a explicar um pouquinho melhor sobre essa coisa da quantidade de movimento. Então, o que é isso? Então, é uma quantidade de movimento, é uma grandeza vetorial, então, que é o produto massa vezes velocidade, que também é uma grandeza vetorial. E dentro do SI é o que? Medida em quilograma metro por segundo, beleza? Então, massa em quilograma, velocidade em metro por segundo. Isso é um assunto que eu acredito que, de alguma forma, ele deve ser cobrado em alguma das questões, porque ele pode ter muita coisa relacionada. Talvez não diretamente só pela forma, mas por algumas outras coisas que vêm a seguir. Então, dentro do, ao invés de ter só a quantidade de movimento, a gente tem também impulso. O que é impulso? Impulso é uma outra grandeza vetorial que é resultante do produto de uma força aplicada a um corpo por uma certa quantidade de tempo, tá? Então, se eu chego ali e, por exemplo, pego um carro e faço uma força nele por algum tempo ali, alguns segundos, eu estou exercendo um impulso sobre ele, beleza? E isso é uma maneira que a gente tem de calcular que o impulso é igual a força vezes o tempo, tá bom? E dentro de grandezas ali, a gente vai ter que, dentro do SI, o nosso impulso é medido em newtons vezes segundo, porque a força é em newtons e o tempo é em segundos, ok? E o impulso, ele está intimamente ligado com a quantidade de movimento. Então, o que a gente tem lá, que impulso de uma força, dentro do intervalo de tempo, ele vai ser igual à variação da quantidade de movimento desse corpo dentro desse intervalo. Ok? Então, a gente tem isso aí como sendo uma teoria dentro da física. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E o que isso nos traz lá depois, assim, né? Então, porque a gente tem que quantidade de movimento pode ser uma coisa importante? Porque ela é uma grandeza que tem algumas características especiais. Se a gente tiver um sistema de corpos que não esteja sofrendo ação de nenhuma força externa,
a gente vai ter que a quantidade de movimento desse sistema todo, ela é constante, tá bom? Então, a variação dela não tem que ser igual a zero. Então, a gente vai ter que ter o que? A quantidade de movimento dentro de um sistema lá inicial, que a gente está considerando, tem que ser igual à quantidade de movimento final. Isso também é válido dentro de um sistema de múltiplas partículas, que esteja ali isolado. Mas o que seria um sistema de múltiplas partículas? Então, por exemplo, se considerar lá que a gente esteja com uma granada, que a gente arremesse ela e ela exploda. Então, cada pedacinho dela seria, se a gente considerar tudo, seria um sistema que seria isolado. Então, cada pedacinho dela vai ter a sua quantidade de movimento. Se a gente somar todos esses pedaços, a gente tem que a quantidade de movimento desses pedacinhos é igual à quantidade de movimento da granada antes de explodir, tá bom? Então, isso é uma coisa que a física nos obriga a dizer que acontece. E imagino que esse assunto aqui, conservação da quantidade de movimento, seja um grande candidato até na prova de vocês, tá bom? Porque dentro de alguns cálculos, ele tem muitas coisas que podem ser cobradas. E seguindo, então, coisas que acabam relacionando ali, e que talvez seja um assunto que com certeza vai cair, mas não com esses nomes, a gente tem as leis de Newton. Então, Newton foi um físico muito importante que teve. Ele também foi fundamental para a matemática, para o cálculo, né? E ele postulou 3 leis principais ali, que ficaram com o nome dele. Primeiro, a lei da inércia, que diz o quê? Um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo que se encontra em movimento retilíneo uniforme tende a manter essa velocidade, a menos que exista uma força externa agindo sobre ele. Ou seja, se tiver um corpo que seja parado, se não acontecer de ter uma força qualquer agindo sobre ele, esse corpo ele vai ficar parado. É simples assim. E se ele tiver uma velocidade constante, e não tiver nenhuma força agindo, essa velocidade vai ser mantida eternamente. Então é isso que diz a lei da inércia. A segunda lei, que daí ela envolve diretamente um assunto que está dito lá no edital, é o princípio fundamental da dinâmica, que diz o quê? A força resultante sobre uma partícula é igual ao produto de sua massa por sua aceleração adquirida. Ou seja, se a gente colocar isso em linguagem matemática, vai ter o quê? Que a força resultante sobre um corpo qualquer, lá uma partícula, é igual ao produto da massa desse corpo vezes a aceleração que esse corpo adquire. Então, essa aqui é a relação que a gente tem entre força com aceleração, que é o item que diz no edital. Então, força resultante. Tá? É o que está sendo cobrado, beleza? Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força é uma grandeza vetorial, a aceleração também é uma grandeza vetorial. Então, é o que a gente tem aqui. E seguindo para o outro detalhe do edital, terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. E o que diz? Quando o corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre o corpo A, aplicando uma força de mesma intensidade, com mesma direção, mas em sentido contrário. Então, se a gente pegar aqui os 3 exemplos que eu coloquei, a gente vai ter aqui que a bolinha A vai exercer uma força sobre B, e a bolinha B vai exercer uma força sobre A. E dentro de um jogo de sinuca, por exemplo, existe a mesma coisa. E isso também vale para múltiplas situações. Então, que nem no caso do foguete aqui, o que acontece quando queima combustível, os gases são empurrados para baixo. Então, eles geram uma ação. O que acontece, a reação é o foguete é arremessado para cima e tem o seu movimento. Ok? Então, isso são diversas situações que tem ali de parização e reação. Também é assunto do edital. Então, detalhes importantes. Então, o princípio da ação e reação diz o quê? Que as forças elas devem existir aos pares, tá bom? Então, não existe ação e reação de uma única força. E também não existe força sozinha no universo. Então, ela sempre vem aos pares.
E outro detalhe muito importante é que forças de ação e reação elas sempre são aplicadas em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo, ok? Então, a ação está num corpo, corpo A reação está no outro, corpo B, beleza? Então, pegando essas leis de Newton que a gente tem ali, algumas situações que a gente pode dizer que são mais ou menos especiais de casos delas. Por exemplo, força-peso. É uma força que é ligada diretamente à aceleração, né? Porque a gente vai ver que ela vem diretamente ligada lá da resultante em massa vezes aceleração. E o que, que tem de especial na força-peso? É a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre o corpo, ok? É uma grandeza vetorial também, tem módulo de direção e sentido. A direção dela é sempre vertical, então é uma linha que passa pelo corpo e vai passar também lá pelo centro da Terra. E o sentido dela, a direção, o sentido é sempre apontando para o centro da Terra. Ok? Independente da superfície que maneira de se calcular essa força-peso é através da relação que é similar a essa fórmula aqui da força resultante. Peso igual a massa vezes aceleração da gravidade, ok? Então, P é força-peso, M é a massa e G é a aceleração da gravidade no local, tá bom? Então, é uma força que pode variar também dependendo de onde você estiver. Então, ó, força-peso pode variar, mas a massa do corpo é sempre a mesma. Então, gravidade pode variar? Sim. Gravidade na Terra é uma, na Lua é outra, e Marte é diferente. Então, o peso em cada um dos locais seria diferente. No entanto, a massa é sempre constante, tá bom? No SI, a unidade de peso é Newton, também unidade de força, mas também existe uma outra unidade que é bastante comum de ser cobrado, que é o quilograma-força. E a relação dessas duas é que 1 quilograma-força é igual a 9,8 newtons. E dentro dessas forças, e que é uma coisa que está bastante relacionada com o peso também, existe uma outra força que também atua numa direção mais ou menos vertical. Só que ela é vertical um pouquinho diferente. Ela é vertical só em relação a uma superfície. Então, ela é perpendicular à superfície, que é chamada força normal. É uma força que é exercida pela superfície sobre um corpo, tá bom? E então ela pode ser interpretada como uma resistência que o corpo tem em sofrer deformação devido ao peso dele. Então ela sempre atua perpendicular à superfície e é um pouquinho diferente da força-peso que está sempre na vertical. Então, se a gente considerar ali um corpo que esteja numa superfície perfeitamente horizontal, a gente vai ter que a normal e o peso, elas estão na mesma direção, beleza? Então, como que fica aqui na questão de ter um equilíbrio ali, né, de um corpo? Se ele tiver na direção, para ter o corpo em equilíbrio na direção vertical, se ele não se movimenta e nem tem alteração de velocidade, senão daí a gente vai ter que calcular a aceleração, é necessário que o módulo da força normal e da força peso não sejam iguais. Então, se tem uma superfície plana, então a normal e o peso, elas acabam se anulando. Então, se anulam por quê? Porque elas estão agindo na mesma direção, mas sentidos opostos, ok? E no caso, se a gente tiver um plano que seja inclinado, que é o que esteja aqui, a força normal ela vai ser perpendicular à superfície, que é o que está mostrado, mas ela não vai se anular com a força peso, tá bom? Mas sim com uma das componentes dela que fica aqui, no caso, da maneira que está mostrando na figura aqui, vai se anular com essa componente y, beleza? Porque daí ela fica paralela à força normal. Tranquilo? Só lembrando de uma informação muito importante que relaciona par, ação e reação. A normal e o peso, apesar de se anularem, elas não formam um par, ação e reação, porque elas não estão agindo em corpos separados. A normal e o peso estão relacionados dentro do mesmo corpo. Então, elas não formam um par de ação e reação por isso. O par
que de ação e reação da força-peso está lá o bloquinho com a Terra. Então, a reação do peso está lá no centro da Terra. E a força de atrito, agora, mais um detalhe, e isso nos faz ver por que a força normal é importante, é mais um item digital, e é uma força que, o que? A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento do corpo, ela é uma resistência que vai fazer com que a gente tenha dificuldade em fazer um movimento, tá bom? Então, é uma força que ela pode ser estática, se o corpo estiver em repouso, ou dinâmica, se o corpo já estiver se movendo. Ou seja, se eu quero empurrar um carro, então eu posso ter uma força de atrito estática, se ele já estiver parado, ou posso ter uma força de atrito dinâmica, se eu tiver feito com que o carro saia do lugar, beleza? Então, o que tem de características importantes da força de atrito? Ela se opõe ao movimento, depende da natureza e da rugosidade da superfície, isso vai fazer com que tenha uma coisa chamada coeficiente de atrito, tá? Ela depende da superfície. Ela é proporcional à força normal de cada corpo, tá? E quando a gente tem um movimento dentro que relaciona também a força de atrito, vê que a energia cinética dele vai ser modificada por causa dessa resistência, e esse tipo de energia que vai ser modificada ali vai ser liberada ao meio, tá bom? Então, no caso ali, pode ter calor, pode ter deformação, algumas coisas assim. E o que tem de importante aqui a respeito de força de atrito? A forma de calcular. Então, a força de atrito é igual ao μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal, beleza? Então, por isso que a normal é importante. Então, o atrito ele pode ser de duas formas, ok? Então, estático ou dinâmico. O atrito estático é aquele que atua quando o corpo não está se movendo, né? Quando ele não tem deslizamento. E ele tem um valor máximo, que é igual à força mínima necessária para iniciar o movimento de um corpo, tá bom? Então, e como que a gente calcularia essa força de atrito? Da mesma forma que a gente calcula a força de atrito normal. A gente só troca o coeficiente de atrito que tem aqui, geral, pelo coeficiente de atrito estático, beleza? E uma coisa importante aqui, quando o corpo não está em movimento, a força de atrito deve ser maior que a força aplicada, beleza? Então, isso sempre acontece, até chegar nessa força que o atrito estático é máximo. A partir dali, se passar, o corpo vai se mover. E se ele começar a se mover, a gente vai ter o atrito dinâmico, beleza? Então, é aquele que vai atuar quando existe uma movimentação do corpo. Então, quando a gente tem essa força mínima maior do que a força de atrito estático, a gente cai nessa situação e vai fazer com que ele entre em movimento, e nesse caso, a força necessária para manter a movimentação do corpo que a gente começou a movimentar vai ser menor do que a força que foi necessária para fazer com que ele começasse a se movimentar. E a maneira de calcular ele é a mesma maneira que a gente tem para calcular o atrito estático ou o atrito geral. É o coeficiente de atrito vezes a normal. A gente só vai trocar daí o tipo de coeficiente. Então, nesse caso, seria o coeficiente dinâmico. Saindo de atrito e entrando no mais um dos detalhes do edital, a gente tem força centrípeta. Então, aqui é aquela força que é intimamente ligada lá com o movimento circular. Então, é a força resultante que vai agir sobre o objeto para manter ele em movimento ao longo da trajetória circular. Então, que lembra lá que a força resultante é a massa vezes a aceleração, a gente vai ter aqui a força centrípeta, ela também é força resultante igual massa vezes a aceleração. E nesse caso é o que? A aceleração centrípeta, ok? Então, porque o movimento é dentro de uma trajetória circular. Então, ela também possui direção perpendicular à trajetória, tá bom? Porque daí ela vai apontar na mesma direção da aceleração. E ela pode ser calculada dessa seguinte forma. Então, nossa aceleração centrípeta era v ao quadrado dividido por r. E trocando aqui, né, que tem força igual a massa vezes a aceleração, que a força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado divididos pelo raio. Beleza? Então, assim que a gente calcula a força centrípeta.
Ainda, se a gente trocar o tipo de velocidade, sair do linear e for para angular, a gente vai ter o quê? Então, que a aceleração centrípeta na forma angular é ômega ao quadrado vezes r, e nossa força centrípeta vai ser igual a massa, né, m ômega ao quadrado r. Então, essa aqui é a forma que fica dentro da forma angular, beleza? Quando tem ângulos e não variação linear. Então, dentro de algumas coisas que a gente pode ter, que daí seriam questões possíveis de caírem, que envolvem força centrípeta. Algumas situações particulares, tá? Então, que tem força centrípeta envolvida com força de atrito. Então, por exemplo, um carro fazendo uma curva. Então, relaciona essas duas coisas aqui. E como é que fica isso? É uma situação utilizada para resolver exercícios de veículos que entram em curvas com certa velocidade. Então, o que a gente faz? A gente diz que a força centrípeta é igual à força de atrito entre o pneu e o chão. Então, dessa forma que a gente vai calcular qual é a velocidade ali que é necessária para fazer com que o carro tenha para não escapar na curva, beleza? Então, a gente iguala essas duas grandezas, força centrípeta igual a força de atrito, então mv ao quadrado dividido pelo raio igual a coeficiente de atrito vezes a normal, beleza? Então, a normal ali, muitas vezes, se não for dito nada sobre ser uma curva inclinada, coisa assim, muitas vezes a normal pode ser igual ao peso. A gente consegue fazer lá os cálculos também, tá bom? A normal muitas vezes é calculada da mesma forma que o peso, ok? Massa vezes gravidade. E aí a forma mais fácil de ser cobrado isso aqui é na situação que o caso em que se quer determinar a velocidade máxima ou raio mínimo de curva para que não ocorra o derrapamento do móvel, beleza? Para que ele não saia escorregando. E daí a gente considera o coeficiente de atrito estático, tá? Máximo, para fazer os cálculos. Ou então, simplesmente o coeficiente de atrito que seja dado pelo problema. Então, através dessa relação, a gente consegue fazer isso. Quando a gente tem lombada ou depressão, a gente também pode calcular com o envolvimento da força centrípeta. Então, quando a gente tem uma depressão, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dizer que a depressão, a força centrípeta vai ser igual ao peso do corpo, passando pelo buraco ali, né? Menos a normal. E daí a gente faz a substituição das fórmulas e faz o cálculo. Quando for uma lombada, inverte um pouquinho. A gente vai ter aqui a força centrípeta, vai ser igual a normal, que daí seria, digamos, ali a força resultante, menos o peso, porque daí a força centrípeta e o peso estão apontando na mesma direção, né? Lembrando que a força centrípeta sempre vai apontar para o centro da curva. Então, aqui centrípeta e normal estão apontando na mesma direção, por isso elas têm que se igualar ao peso. E aqui temos que a força centrípeta e o peso estão na mesma direção, por isso que elas têm que se igualar com a força normal, beleza? Então, daí essas são as fórmulas de se trabalhar com esse tipo de situação. E o último é o globo da morte, que não foge tanto assim da questão aqui com lombada e depressão, né? Que a gente vai ter aqui, né? No fundo do globo da morte. Então, a gente vai ter o quê? Que o peso, apontando para baixo, tem que ser igual ao normal, mais a força centrípeta, beleza? Ou então, a gente tem no topo a força centrípeta, tem que ser igual a força centrípeta, né? Tem que ser igual ao peso mais a normal, beleza? Porque daí está apontando aqui então, apontando na mesma direção. E no caso mais específico de globo da morte, ele pode perguntar qual a velocidade mínima necessária para fazer com que a moto não caia. E isso a gente faz o quê? Que a gente considera que é uma situação particular em que a moto já não está mais encostando ali. É o limite que ela vai estar soltando da superfície, então já não existe a normal agindo. Então a força centrípeta seria igual ao peso, beleza? Então aqui descobre que no topo do globo da morte, assim, a velocidade mínima para que o carro ou a moto não caia, não vai depender da massa. A gente poderia fazer os cálculos ali e conseguir descobrir isso, beleza?
E por último, dessas forças especiais que o edital pede, tem a força elástica. Então, a força elástica é relacionada com uma mola, que normalmente vai estar presa em algum tipo de suporte, ou então está presa num corpo. E se ela tiver numa situação de repouso, sem ninguém segurando ou nenhuma força agindo, ela vai ter ali uma deformação inicial, beleza? Então, daí quando a gente aplica uma força qualquer na extremidade dessa mola, a gente faz com que ela sofra deformação. Ela pode ser comprimida ou ela pode ser esticada, isso só depende da direção da força, beleza? Então, daí o que aconteceu? Então, teve o Robert Hooke, que fez o estudo dessas coisas, e ele descobriu a relação que tem da deformação da mola com a força que é aplicada. E foi descoberto que essa relação é que a força é igual a K, que é a constante elástica da mola, vezes X, que é a deformação, beleza? Então, força é em newtons, é uma grandeza vetorial também. O K é a constante elástica da mola, que é sempre dado em newtons por metro, às vezes pode ser dado em newtons por centímetro também, tá? E o X é a deformação. Dentro desse é calculado em metros, mas daí tem que ver também qual foi a relação que vai ter com a constante elástica para poder simplificar essas grandezas e a gente ter a força em newtons, beleza? Então, assim, no SI a unidade mais usar o newton por metro da constante elástica, mas também pode ter algumas outras ali. Então, saindo dessas forças específicas, a gente vai lá para uma coisa chamada trabalho. Então, trabalho é uma grandeza que é a medida da quantidade de energia que uma força transfere a um determinado sistema. Beleza? Então, quando eu pego um corpo qualquer e faço com que ele se mova, aplicando uma força nele, eu estou realizando um trabalho. Então, se eu faço ele se deslocar por uma certa distância, eu estou realizando o trabalho. E qual a relação que a gente tem de trabalho com força e distância? A gente tem que trabalho, dado por essa letra grega aqui e tal, é igual a força, vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo que a força forma com a superfície, beleza? Então, se minha força não for paralela à superfície, tem que considerar o ângulo que ela faz, tá bom? Então, dentro de um problema, sempre isso deve ser explicado, se vai ser uma força paralela ou não à superfície, tá bom? E a grandeza do trabalho é sempre dada na grandeza joules, beleza? Então, força em newtons, distância em metros, cosseno é adimensional, então daí a gente tem que o newton vezes metro ali vai resultar em joules. E se porventura acontecer lá em ter a força paralela ao deslocamento, tem que lembrar que o cosseno do zero ali, que é o ângulo que forma, é igual a 1, por isso que a gente vai ter só força vezes deslocamento. Beleza? Então, esse é um trabalho de uma força geral. Isso pode ser cobrado em forma de gráfico, tá? E daí o que acontece? Então, ele vai ter lá, dizer, tem uma força sendo aplicada e tem a distância que está sendo percorrida. E ele vai mostrar o gráfico. E ele pode pedir qual é o trabalho. A gente só faz, a gente esquece a física e vai para a geometria e a gente calcula a área que tem desse gráfico. Então, se for simplesmente um trapézio que nem aqui, a gente faz o cálculo do trapézio e já consegue descobrir qual que é o trabalho realizado pela força, se a força não for, por exemplo, constante. E se acontecer de ter uma força que varia muito, a gente separa em mais de uma área e faz o cálculo de cada uma delas e depois soma. O trabalho total vai ser dado pela soma de cada uma das áreas, beleza? E também a gente vai ter o quê? Que dentro dessas forças, a gente tem que trabalhar da força peso, tá? Que é a força peso, por si só, vezes a altura que o corpo tiver em relação ao chão. Que daí vai ser dado no problema. Ela não depende de trajetória. O trabalho da força elástica vai ser relacionado à constante elástica e também à deformação, kx ao quadrado dividido por 2. E ela também não depende da trajetória, tá bom? Então, essas duas não dependem de distância. Quer dizer, elas dependem de distância, elas não dependem de como essa distância foi atingida. Só depende ali da variação. A gente tem também cobranças lá, energia cinética,
é uma energia que é associada ao movimento, né? Então depende diretamente da velocidade e é calculada da seguinte relação: mv ao quadrado, velocidade ao quadrado, dividido por 2, tá bom? Então, assim, calcula a energia cinética. A gente tem uma coisa chamada teorema da energia cinética que relaciona trabalho com energia cinética. E diz o quê? Que o trabalho realizado é igual à variação da energia cinética. Então, a gente tem lá dois instantes qualquer, a gente calcula a energia cinética em cada um deles, subtrai os valores que a gente descobre, a gente vai ter que o trabalho realizado vai ser esse, beleza? Dentro de energias, a gente tem também a energia potencial gravitacional, que é dada pela relação mgh. Então, quando a gente levanta um corpo em relação ao chão, ele está ganhando, a gente está fornecendo energia potencial para ele, tá bom? E se a gente soltar, ele vai cair, então ele vai transformar essa energia em movimento, beleza? Então, energia potencial, energia é sempre dada da mesma forma que trabalho, é dada em joules, tá bom? E no caso da energia potencial aqui, é massa vezes gravidade vezes a altura que o corpo tiver. E semelhante à potência gravitacional, a gente tem a energia potencial elástica. Então, é parecido também com o trabalho, na verdade seria a equação é a mesma, é kx ao quadrado dividido por 2, tá bom? E o edital falava lá em energia mecânica. E o que seria energia mecânica? É a soma de todas as energias que a gente tem do corpo. Energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Às vezes tem uma ou tem duas só, ou às vezes até as três dentro do problema. Mas ele vai ter que falar, vai ser bem claro sobre isso. E o que acontece sobre a energia mecânica? Ela tem um detalhe muito importante, é que ela é normalmente conservada dentro de um sistema. E se ela se conserva, a gente tem que dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E o que a gente pode também ter, e normalmente é o que é cobrado dentro de problemas, a gente transforma a energia cinética, por exemplo, em energia potencial gravitacional. Então, ocorre essa mudança de uma em outra, tá? Para manter essa energia mecânica constante ao longo do tempo. Então, só para dar uma situação que costuma ser cobrada, a gente tem lá uma rampa, um corpo lá em cima parado, e ele vai descer a rampa. Então, ele tem uma altura que essa rampa tem, e ele pergunta, dada a altura que ele saiu, ele vai perguntar qual a velocidade que o corpo vai ter quando atingir lá a base da rampa. Então, a gente vai ter uma energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética. E assim que a gente vai fazer os cálculos. Ok? Chegando em sistemas conservativos e sistemas não conservativos, ou dissipativos. Então, sistemas conservativos são o quê? Onde somente forças conservativas realizam trabalho. E que seriam forças conservativas? São aquelas que não são de resistência. Por exemplo, a força-peso seria uma força conservativa, ok? E no caso de sistema conservativo, a gente tem que o trabalho da força não conservativa é nulo, tá bom? Elas podem até estar presentes, mas elas não vão ter influência sobre o sistema ali, beleza? Então, como exemplo aqui, tem que um corpo caído no vácuo, é um exemplo de sistema conservativo, porque não tem resistência do ar. Então, resistência do ar é uma força que é não conservativa, porque ela resiste ao movimento, beleza? E no caso também de sistema conservativo, a gente tem conservação da energia mecânica total do sistema, né? Então, a gente tem essa aplicação aqui, né, de que a mecânica inicial tem que ser igual à final. E quando o sistema não é conservativo, então existe variação da energia mecânica, ela não se conserva, e a gente tem o quê? Tem resistência do ar, tem atrito, tem colisões com deformações e coisas assim, beleza? Potência. Então, é uma medida de quantidade de energia que é consumida ou fornecida para a realização de uma tarefa qualquer dentro de uma unidade de tempo, beleza? Resultados do trabalho realizado divididos pelo tempo que foi levado para fazer esse trabalho, ou seja, a potência é igual ao trabalho divididos pelo tempo. Então, no caso, a gente vai ter aqui que o trabalho é medido em joules, a potência vai ser dada em joules por segundo, ou então é igual a watts, é uma grandeza específica.
a gente pode ter dentro do universo ali de cobranças outras unidades, né? Quilowatt, megawatt, que daí são transformações que devem ser feitas. Ou ainda cavalo vapor, ainda o HP. Daí tem que ver essas relações aqui, né? O cavalo vapor, 735 watts. O HP, 746 watts. Beleza? Isso aqui acho que é muito difícil de que seja cobrado, seria o que é potência útil, né? Eu vou deixar só no material, vou passar batido aqui, porque acho que é muito improvável que isso caia na prova de vocês. Isso já seria mais fácil, né? Colisões. Então, o que são colisões? Troca de forças que ocorrem entre intervalos de tempo muito, muito pequenos. Então, a gente até desconsidera o intervalo de tempo que está acontecendo ali. E o que acontece? Essa colisão faz com que o comportamento dos corpos que estão envolvidos, eles sofram alterações. A gente tem 3 tipos de colisões, que são as elásticas, as parcialmente elásticas ou parcialmente inelásticas, e ainda as inelásticas ou anelásticas, beleza? Então, o que seria uma colisão elástica? Então, os corpos não sofrem deformações e a quantidade de movimento e energia mecânica total, elas são conservadas, beleza? Então, o que acontece tem 2 bolinhas que se batem, a direção do movimento delas muda, mas aquela velocidade relativa que existia entre eles vai permanecer igual ao longo do tempo, beleza? Dentro desse tipo de colisão, a gente consegue ver como tem conservação da energia do momento, lá da quantidade de movimento, a gente consegue descobrir qual foi a variação de velocidade dentro delas através dessas relações todas aqui, tá bom? Então, tem conservação da energia cinética, então a energia cinética inicial de cada um dos corpos tem que ser igual à energia somada, tem que ser igual à energia cinética final somada de cada um dos corpos, tá bom? E a quantidade de movimento é a mesma coisa. A inicial de cada um dos corpos envolvidos tem que ser igual à final. Isso para uma colisão perfeitamente elástica. No caso de parcialmente elástico, o que vai acontecer? Então, a gente vai ter que uma parte da energia cinética vai ser perdida dentro dessa colisão. É o tipo de colisão mais comum que acontece. Então, as partículas batem, né, as bolinhas batem, se afastam, mas tem mudança na velocidade delas. Então, inicialmente, antes da colisão, elas vão ter uma velocidade relativa, e depois que elas batem, a velocidade relativa desses corpos vai ser um pouco menor, tá bom? Então, é isso que acontece. Velocidade relativa antes é maior do que a velocidade relativa depois. E no caso de colisão inelástica, não tem conservação da energia cinética, e o que vai acontecer as bolinhas vão bater e vão grudar uma na outra e vão passar a se mover juntas depois. Então, elas não vão ter restituição no movimento, tá bom? Então, esse é o caso em que não ocorre conservação da energia mecânica. Então, a energia mecânica final tem que ser menor do que a energia mecânica inicial. E essa energia que se perde é transformada em outros tipos, né? Energia térmica, sonora, deformidade permanente, essas coisas assim. Mas, de qualquer forma, dentro dessas colisões aqui, a quantidade de movimento ainda assim é conservada, tá bom? Só a energia mecânica aqui não. Então, como a quantidade de movimento é conservada, a gente consegue fazer essa equação aqui, né? Que a inicial ali é a quantidade de movimento em cada um dos corpos, depois vai ser a quantidade de movimento das massas somadas, beleza? Então, é assim que a gente calcula daí a quantidade de movimento do corpo depois. E dentro desse universo de colisão, a gente tem o coeficiente de restituição, que é calculado através das velocidades de aproximação e de afastamento do corpo, tá bom? Então, a gente pega a velocidade de afastamento, depois que eles colidem, e divide pela velocidade de aproximação antes deles colidirem. E o que vai acontecer? Vai chegar no valor. Esse valor ele pode variar de 0 até 1. Então, quando ele é igual a 1, o choque é perfeitamente elástico. Se ele é igual a 0, o choque é perfeitamente inelástico, porque as bolinhas grudaram, então não existe essa velocidade de afastamento. E se ele ficar entre 0 e 1, a gente tem um choque que é parcialmente elástico, tá bom?
E no caso específico, se a gente tem uma colisão de uma bolinha solta em queda livre ali, mas que perde um pouco da velocidade dela, né? Quando tem energia dissipada, como é que a gente faz? A gente calcula o coeficiente pela relação que E ao quadrado, isso aqui, é igual à altura após a queda, dividido pela altura inicial, tá bom? É assim que a gente vai fazer. Acho muito improvável também que isso seja cobrado na prova de vocês. Chegando próximo ao final já, a gente tem centro de massa. E o que é isso? Ponto que se comporta como se toda a massa do corpo tivesse concentrada sobre ele. Beleza? Quando a gente tem um objeto homogêneo, a gente vai ter ali que o corpo, o centro de massa vai coincidir com o centro geométrico. Beleza? Então, deixa eu só passar aqui, que aqui fica mais fácil. Então, o centro de massa de uma figura que seja plana e homogênea, que nem um retângulo, o que a gente pode fazer? O centro de massa do retângulo fica sobre os eixos de simetria dele. Então, uma figura simétrica qualquer, a gente traça o eixo de simetria e quando tiver ali dois ou mais eixos e eles se cruzarem, a gente tem a posição de centro de massa, tá bom? No caso do retângulo, a gente divide a altura e a base por 2 e a gente descobre. No caso de uma circunferência, como ela é homogênea em toda a sua totalidade, o centro de massa está lá no centro, bem no meio, beleza? Se for de um triângulo, aí a gente calcula dessa forma aqui, que a altura divididos por 3 e a base divididos por 3 vai ser essa a posição do centro de massa, beleza? E no caso de a gente ter um conjunto de partículas, vai ser a mesma coisa de uma figura que seja não homogênea. Aí tem que calcular de acordo com as coordenadas que são dadas pelo problema. Também daí tem que usar essas relações aqui. A posição x do centro de massa e a posição y. Eu acho que isso é super improvável também de cair na prova de vocês. Por isso que eu estou passando bem rapidinho. Até porque também já estou atrasado. Composição de forças. Isso é uma coisa que, de certa maneira, parece fácil e tem grandes chances de ser cobrado, mas não dessa forma aqui. Então, composição de forças é uma soma vetorial de diversas forças que a gente tem. A forma de fazer isso tem duas principais. Regra do paralelogramo, quando a gente tem os vetores, a gente vai juntar eles em suas extremidades, e depois traça duas retas paralelas a cada um deles, e depois traça o vetor resultante, né, que sai lá da origem de onde os vetores se unem, até a ponta de onde essas retas paralelas vão ser novas que vão se juntar, da mesma maneira que está feito na figura, beleza? Então essa é a maneira de fazer a soma vetorial de duas forças. Se tiver que fazer 3, faz duas primeiro, depois faz a terceira, ok? E o módulo desse vetor soma, a gente calcula dessa forma aqui. Que o R ao quadrado, que é o módulo dele, vai ser igual a ao quadrado, que é o módulo do vetor 1, mais B ao quadrado, que é o módulo do vetor 2, mais 2AB cosseno do ângulo que cada um desses vetores forma entre si. De novo, estou passando rapidinho, porque também acho que é super improvável isso cair dessa forma. Outra coisa que tem para fazer composição de vetores é a regra da poligonal. Então, a gente tem diversos vetores, a gente vai unindo a extremidade de um no final do outro, lá na pontinha da seta. E quando a gente termina de colocar todos esses vetores, a gente pega lá a nossa origem e liga lá no último ponto. Esse é o nosso vetor resultante, tá bom? O módulo dele é muito complicado de calcular dessa forma. Então, acho que não está nem dito aqui como é que faz. Aí, uma coisa que seria um pouquinho mais provável de precisar, mas que eu não acho que seja cobrado diretamente, ao invés de fazer composição, é a decomposição de vetores. Você tem um vetor qualquer lá e precisa decompor ele em duas componentes. Então, quem tem assim, um vetor, aqui está dito A, e dois eixos, x e y. Então, precisa decompor esse vetor. A gente faz de acordo com a regra do paralelogramo. Então, a gente faz a projeção num eixo e a projeção no outro, e através do teorema de Pitágoras, a gente vai conseguir descobrir qual é o valor de cada uma dessas componentes. Beleza?
Isso aqui costuma cobrar muito em plano inclinado. Então, a decomposição, mas não necessariamente os valores dessa forma. Daí, o plano inclinado, se vocês lembrarem lá da aula, é mais relacionado com seno e cosseno. E um dos últimos assuntos, condições de equilíbrio. Então, o que a gente tem de condição de equilíbrio? Em teoria, que para saber um corpo se ele está ou não em equilíbrio, é preciso que a resultante de todas as forças sobre ele seja igual a zero. Então, isso é um corpo que está em equilíbrio. Então, ele não tem força resultante. Ele pode estar parado ou então em movimento retilíneo uniforme. Tem 3 tipos: equilíbrio estável, que é se você fizer um pequeno movimento, ele vai voltar à posição inicial dele, depois de abandonar, né? Por exemplo, ali uma bolinha dentro de uma bacia. Tem o equilíbrio estável, que é um que se você tirar o corpo da posição de equilíbrio, ele vai se afastar cada vez mais dessa posição, né? Que daí seria, por exemplo, uma bolinha em cima de uma arte bem fina, equilibrada. E tem um indiferente, que daí, se o corpo for deslocado, ele vai permanecer em equilíbrio na nova posição. Daí seria uma bolinha ali dentro de uma superfície plana horizontal, beleza? Então, tem essas situações. Equilíbrio de ponto material, então, é aquilo que já tinha lá na frente. Força resultante igual a zero. Então, somar todas as forças que estão envolvidas dentro da situação, ela tem que dar zero, beleza? E um caso que eu acho que não é muito provável de também ser cobrado é equilíbrio de corpo rígido. Então, nesse caso, assim, o que tem de diferente em relação ao ponto material? O ponto material, a dimensão do objeto não é importante. No caso do corpo rígido, sim. Então, para fazer o cálculo do equilíbrio do corpo rígido, ele também precisa de 2 coisas. A força, daí ele só tem que ser um pouquinho diferente. A força aplicada sobre o centro de massa, que é aquele ponto que se comporta como se toda a massa estivesse ali, ela tem que ser igual a zero. Então, a força resultante no corpo tem que ser zero. E também, o momento de força, que também é chamado de torque, ele tem que ser nulo. Então, de forma a evitar que esse corpo ele sofra algum tipo de rotação. Então, o que a gente vai ter assim, em termos de equação? Que o momento de força horário tem que ser igual ao momento de força anti-horário. E o que isso quer dizer? Isso é meio confuso, mas eu já vou mostrar uma figura para ficar mais claro. Então, o momento de força, ele é dado pela força vezes a distância até o ponto de aplicação da rotação. Isso é o quê? Então, a gente vai considerar essa figura aqui, né? Então, digamos que a gente tem aqui uma situação como se fosse uma gangorra. Então, é o equivalente a isso. Então, para ter uma gangorra em equilíbrio, por exemplo, vamos explicar direto com um exemplo. O que a gente vai ter? Que a força resultante sobre ela tem que ser igual a zero. Então, a gente tem lá o ponto de apoio da gangorra e 2 pessoas nas extremidades. Então, tem o quê? Força normal, que é o ponto de apoio. Daí tem a pessoa 1 fazendo força para baixo, a pessoa 2 fazendo força para baixo também. E tem o peso da própria tábua da gangorra. Então, eu tenho que fazer que o somatório dessas forças todas aqui tem que ser igual a zero, beleza? Então, isso aqui é uma primeira condição. Depois tem que fazer o equilíbrio de rotação, que a gente tem que considerar que de um lado desse ponto de eixo de rotação, todas as forças somadas tem que ser igual a todas as outras forças somadas do outro lado do eixo de rotação. Mas a gente faz como? Essa força vezes a distância que ela está desse ponto aqui. Então, no caso da força peso, é essa distância aqui. No caso dessa força 2, essa distância é maior. A gente faz o produto do peso por essa B3 e soma com o produto de F2 por B2, soma tudo isso aqui, a gente vai ter esse momento de F2. Se a gente fizer F1 vezes B1, a gente vai ter esse momento aqui. Então, fazendo todos esses somatórios, se o corpo estiver em equilíbrio, isso tudo tem que resultar em zero, beleza? Então, é assim que faria os cálculos. Acho que é super improvável de cair também. Mas, de qualquer forma, lá nas aulas eu deixei alguns exercícios que eram relacionados a isso. Daí vocês podem dar uma olhada se tiver alguma dúvida. Aí vocês podem entrar em contato comigo, que daí eu explico de novo, beleza? Professor, Oi.
Você poderia, assim, são 5 questões, claro, o conteúdo é grande, mas Sim, o que bem grande. listar, depois mandar para a gente o que tem mais chance de cair? Eu sei que é Ah, difícil, né? Eu sei que é é bem, difícil. é bem improvável, mas acho que alguns tipos de exercícios que eu coloquei aqui na sequência são mais prováveis. Eu vou Mais passando alguns deles prováveis. aqui e vou falando. Eu acho que se cair em exercícios de gráficos, eles vão ser assim, tipo, que nem esse agora. Ele vai dizer uma situação, que nem esse aqui, acho que era de movimento retilíneo uniforme, e ele pede qual que é o gráfico que representa a experiência que ele está citando ali. Então, você só tem que apontar qual gráfico que é correspondente, beleza? Eu acho que isso é um tipo de exercício que é bem fácil de ter. Mas não acho que é o mais provável. Eu imagino que, pelo que eu vi da OCP, é um exercício desse tipo que eles devem cobrar mais. É um pouquinho aplicação direta de fórmula, tá? Então, aqui a situação lá, um atleta que percorreu em 5 segundos 28 metros, e ele pede qual a velocidade média. Isso aqui é fórmula direta. Então, vai ter um exercício dessa forma assim. Não acho que de movimento retilíneo, eu diria que é mais de MRUV, tá bom? E aqui também é um outro exercício também que relaciona movimento retilíneo uniforme, tá? Velocidade média. Talvez, se pegar alguma coisa que envolva movimento retilíneo uniformemente variado, seja algo que nem exercício 4. Mas se eu fosse apostar em algo mesmo, talvez seja o 5. O 5, inclusive, foi um exercício da OCP, tá? Então, acho que seria algo nesse estilo. De movimento circular, acho que seria um exemplo estilo 6. Eu não sei, assim, não consigo imaginar quais seriam realmente os exercícios, assim, os assuntos que teriam mais chances de cair. E eu acredito que, dentre diversas coisas, eles possam querer fazer para abarcar mais assuntos em menos questões, coisas que nem exercício 7. Eu acho que pelo menos um exercício assim é bem fácil de ter. Algo que envolva, dentro de todas as assertivas, muita coisa que deva ser calculada, tá bom? Ou ser analisada. O exercício 7 é um bom exemplo disso. Então, tem quantidade de movimento, tem impulso, tem colisão. Então, são muitos assuntos dentro de uma única questão. Eu acho que pode vir bastante coisa dentro desse padrão. Se cair em termos de conta, vai ser dessa forma igual ao 8. E eu tinha colocado um outro exercício aqui, que é o 11. Então, aqui, ó, acho que esse tipo de exercício também é super favorável de cair para vocês. Eu acho que seria o tipo que eu escolheria para cobrar. Porque o que a gente tem aqui? Conservação de energia mecânica, na verdade não tem conservação, tem atrito. Mas você tem energia potencial, você tem energia cinética, então você tem atrito e tem muita coisa acontecendo. Então, esse é um tipo de exercício que eu acho fácil ter para vocês fazerem, ok? Dentro da prova. E acho que são coisas assim que sejam fáceis. E acho que dentro de equilíbrio e condições de equilíbrio, seja alguma coisa dessa forma, tá bom? Você tem ali um corpo preso por diversas cordas e ele pede alguma coisa específica. Esse exercício 14, ele tem um detalhezinho muito importante. Se você for parar e analisar cada uma das questões aqui, das assertivas, você vai ver que ele se torna bem demorado. E às vezes isso aqui é uma pegadinha de concurso, tá? Porque se você for malandro, você vai ver que não precisa fazer nenhuma conta e consegue chegar no resultado. O que que é? Vou dar um spoiler aqui, né, e acabar resolvendo. Acho que vai ser o único. Daí eu vou encerrar. Então, o que que diz? A figura mostra um bloco de massa 10 kg suspenso por 3 cordas. O sistema está em equilíbrio, ou seja, resultante igual a zero. Daí ele te dá os ângulos, θ1 30 graus, que é o que está no cantinho aqui, θ2 45 graus, que está na corda 2. E ele pede a alternativa que contém o valor correto da tração. E então o que que ele fala? Tração na corda 1, na corda 2, na corda 3. E o que que a gente tem de força aqui? Só tem uma força ocorrendo, a força peso do bloquinho. Então, a gente tem G igual a 10, que ele disse,
a gente tem uma massa 10 quilos, então nosso peso é igual a 100 newtons. Então, peso igual a mg, 100 newtons aqui. Se a gente pensar um pouquinho, essa é a nossa única conta para fazer. Por quê? Porque o peso está fazendo a tração na corda 3. Então, a tração na corda 3 diz o quê aqui, ó? 100 newtons. Quase a gente não faz conta. Então, a gente já viu, ó, 100 newtons, peso, a gente já chegou no gabarito da questão. Então, é importante que vocês vejam esse tipo de coisa às vezes e tenham confiança para acreditar. Pode ser tão fácil? Pode. Então, descobri a resposta certa? Beleza, eu vou lá, marco. Não hesitem. Vocês confiam no potencial de vocês. Não hesitem. Ganhem esse tempo, vão lá e gastem mais para fazer uma questão mais difícil, beleza? Então, uma coisa nesse estilo, eu acho que deve ter uma cobrança para vocês, condição de equilíbrio, porque daí também envolve outros assuntos, né? Que tem peso, tem tração, tem decomposição de forças e tudo mais. Então, essa aqui é uma outra coisa, né? Outros assuntos que também envolvem, né? Atrito, sem atrito, energia potencial, energia mecânica e tudo mais. Beleza? Mais alguma dúvida? Eu falei desesperadamente aqui e quase nem consegui respirar. Mas ainda estamos na quarta-feira, a prova é domingo. Vocês ainda têm tempo de dar uma estudadinha. Então, até lá, estou à disposição. Só não vou responder coisa de madrugada, tá? Mas eu respondo na manhã seguinte. Fico à disposição, esperando qualquer coisa que vocês precisem. Entre em contato, não hesitem. E bons estudos para vocês. Eu vou tentar fazer, professor, daí qualquer dúvida eu aviso. Então tá bom. Beleza? Como o concurso é nível médio, eu também acredito que não, o nível das questões, eu acredito que eles não vão complicar muito, né? Sim, por ser nível médio, é muito mais provável que caia uma aplicação mais direta de fórmula. Até essas que eu falei que são, essas que eu falei que são mais prováveis, inclusive elas estavam num nível que é de nível superior. Mas essa última ali que tem das forças ali que tem as cordas em equilíbrio, como os contas são simples, então seria uma candidata a cair. Então, eu acho que teria isso. Então, talvez um plano inclinado, sem atrito ali, e pedir energia cinética, o quanto ele percorreu. Isso seria uma questão que envolve muito assunto e acho que daí também não é tão complicada de conseguir resolver. Beleza? Tá bom, então, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite para vocês. Então, bons estudos e até. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pode.